Acho que vocês já perceberam. Ambulância, calma aí. Como é que você assiste a coluna do Garrone? Uma trend. Coluna do Garrone de volta, tudo bem, gente? Acho que vocês já perceberam onde eu tô. Eu tô aqui numa esquina meio barulhenta, tô aqui em Buenos Aires e primeiro, antes de começar, eu queria falar das pessoas, descobrir um grupo de pessoas bastante específico. Gente que assiste a coluna do Garrone lavando louça. Parece que essa é uma trend. Aí você me responde, como é que você assiste a coluna do Garrone? E eu vou fazer aquele mergulho que eu faço semanal nos grupos bolsonaristas do WhatsApp, que eu chamo de Vinuzap, que é o néctar do suprassumo, do orvalho, do chorume, da redução do bolsonarismo, expresso em formas de texto, áudio, vídeo e meme. Mas já que eu estou na Argentina, eu queria compartilhar com vocês algumas impressões. E, estando aqui, não é a primeira vez que eu venho, Buenos Aires, acho que é a sexta vez, eu sempre tento entender muito o que está acontecendo aqui, converso com amigos que moram aqui, amigos brasileiros e argentinos. E cada vez que eu venho e volto, eu percebo que a Argentina é muito complexa. Os conceitos de esquerda e direita parecem não ser suficientes para descrever o país vizinho. Quando eu vim aqui pela última vez, que foi na eleição presidencial, em que competiam ali principalmente Javier Milei e Sergio Massa, eu saí também com muitas dúvidas. Olha, pra falar a verdade, eu não sei nem se eu tô indireto aqui, porque tem muito barulho. Eu sei que eu ouvi meu nome. Eu tô aqui no lugar que é chamado de bunker. Quem é Javier Milei? Alguém com um discurso antissistema. E eu vou mostrar agora uma entrevista que eu fiz com um especialista que fala das ligações de Javier Milei. As ligações dele com a direita internacional. Olha só a entrevista. Olhando de fora, parecia muito óbvio que aquele personagem meio histriônico, descabelado e com falas fortes era a pessoa errada para os argentinos. Mas quando eu vim aqui, eu vi a inflação, né, gigantesca, de 200% ao ano. E aquele grupo político do poder visto como muito corrupto. E o peronismo, como se fala aqui, entranhado em várias partes do Estado. A ideia de uma corrupção endêmica. Então, diante de um país cuja administração é claramente desastrosa, alguém que promete fazer diferente parece muito sedutor. É claro que o que está ruim sempre pode piorar. Por essas e por outras, por conta das especificidades, das idiosincrasias da Argentina, tem que ter muito cuidado na hora da gente fazer comparações entre os dois países. Uma coisa também que não dá para comparar é a relação das Forças Armadas com o Estado e com o governo. Eles, por exemplo, puniram militares foram presos e morreram na cadeia. O presidente foi preso e morreu na cadeia. Então, é muito comum os bolsonaristas já fazerem essa aproximação direta de Bolsonaro com Milei. Em algumas pautas, eles se aproximam, né? O Bolsonaro se diz aliado de Milei, Milei pôs ao lado de Elon Musk, Milei concorria e briga contra a esquerda, tem aquele discurso anticomunista e tudo mais, ele se diz liberal e ama Israel. Ponto para o bolsonarista já é o suficiente para entendê-lo como aliado. Logo, a administração Milei para um bolsonarista já é bem sucedida mesmo antes de começar. Não dá para comparar as duas forças armadas. Eu estou aqui de férias, de turismo e passeando ali perto de Puerto Madero, entre Puerto Madero e a Casa Rosada, me deparei com uma exposição das Forças Armadas, ali, diante do Ministério da Defesa, daquele prédio gigantesco do Ministério da Defesa. Então você tinha ali carros militares, tanques, jipes, veículos blindados. Você vê aí crianças, jovens, gente que aproveita essa situação para ganhar um dinheiro, ou seja, ali ó, vendendo um algodão doce. Não tinha pessoas com a bandeira da Argentina no pescoço pedindo golpe de Estado. A exposição era basicamente para mostrar parte do equipamento das Forças Armadas Argentinas. Ok, não são lá essas coisas, mas tudo bem. Não é uma intimidação às instituições. Imagina que interpretações de uma exposição como essa, diante do Ministério da Defesa no Brasil, poderia ter hoje ou principalmente poderia ter tido durante um governo Bolsonaro. Brasil e Argentina trilharam caminhos muito diferentes quando o assunto foi a transição democrática. Essa exposição dá muito a ideia disso. Como eu falei, eu vim para cá durante as eleições e eu fui até o Ministério da Defesa conversar com os militares sobre a eleição. Qual era o trabalho deles? Basicamente, participar da logística
das urnas, principalmente naqueles locais de difícil acesso. A gente pensa na geografia da Argentina, Andes, deserto, a Patagônia e também até parte da Argentina na Antártica, ou tem base argentina na Antártica. Então você precisa de forças armadas muito multifacetadas e capazes de operar em todos esses biomas. Eu estou falando só dos biomas para falar da complexidade geográfica, fora a complexidade social, para a qual eu não estou muito habilitado assim para falar. Então, entrevista no Ministério da Defesa no momento da eleição não era para falar de uma possível ameaça golpista, nada disso. Era para falar de logística de urna. E aqui o voto, é claro, em papel. Então aqui, militar não fala de política, militar não se apresenta como solução para problemas da democracia, não tem gente pedindo golpe de Estado. Tudo isso que eu estou falando para a gente evitar essas comparações, essas analogias assim, diretas, papum. Mais recentemente, houve um episódio para o qual eu quero chamar a atenção, que mostra um pouco como a extrema-direita se comunica. E ao se comunicar, revela o desprezo que ela tem pelo Estado. Nenhuma novidade, mas só um exemplo aqui. Não sei se vocês viram, a Espanha retirou o seu embaixador da Argentina. Por quê? De forma gratuita? Não. Foi depois de uma sequência de falas do Javier Milei na Espanha. Ele foi para a Espanha, houve um comunicado da Embaixada da Argentina às autoridades espanholas de que ele estaria numa visita com fins privados, mas em avião público, né? É uma questão a se apontar. E essa viagem para fins privados de Javier Milei era, na verdade, a participação de uma convenção ali da extrema-direita europeia com participações de autoridades e expoentes da América Latina. E aí o Javier Milei teve muito destaque porque ele, por mais que a Argentina seja um país na periferia do capitalismo como o Brasil, ele é um presidente. E ali havia muitas pessoas que eram postulantes a vagas na próxima eleição para o Parlamento Europeu. E aí, neste evento, ele citou de forma indireta, mas nada indireta, acusações contra a mulher do primeiro-ministro da Espanha, o Pedro Sánchez, que vocês sabem é meu antigo crush. Ele não falou o nome Pedro Sánchez, nem falou o nome da mulher dele, Begonha. Ele usou duas palavras que foram entendidas, obviamente, como recados para o Pedro Sánchez. Ele falou a palavra esposa e falou de 5 dias. 5 dias foi o tempo que o primeiro-ministro da Espanha se ausentou do poder para refletir. Houve muitas acusações justamente sobre a mulher dele e ele ameaçou sair do governo, teve uma cena e ele voltou. Não vou cair no mérito. Ok, aí o Milei mandou esse recado. Não falou o nome, mas depois em entrevista ele acabou de certa forma confessando que se... Não precisava confessar, mas ele confessou que estava falando da mulher do primeiro-ministro porque ele sugeriu que ela, e aí dando nome, contratasse um bom advogado. E aí nessa entrevista ele repetiu aquelas coisas que a gente já espera, né? Só que agora num contexto em que ele tinha falado aquilo e a Espanha tinha reagido e tinha retirado seu embaixador. Então ele falou na entrevista que não ia pedir desculpas, chamou o Pedro Sánchez de socialista arrogante e fatal, disse que o Pedro Sánchez tem um complexo de inferioridade em relação ao Milei, diz que ele fez um papelão internacional. Falou que o socialismo é um sistema que é um câncer, né? E socialismo no sentido... Porque o socialismo como esse espantalho é sempre uma coisa horrorosa. Mas se a gente pensar no governo do Pedro Sánchez, é uma coisa meio óbvia, mas tem que falar. É o governo do Pedro Sánchez e tal, que tem o nome de socialista, o Partido Obreiro, mas é um socialismo que opera dentro da democracia, dentro da União Europeia, né? Não tem nada relação com governos autoritários. Mas o Milei faz essa relação e diz que o Pedro Sánchez não critica a Venezuela, Cuba e Coreia do Norte, critica ele, Javier Milei. E lembrou, e isso é importante, que ele já vinha recebendo ataques de integrantes do governo de Pedro Sánchez, que o chamavam de fascista, e ressaltou um negócio que eu acho interessante, que ele fala: a Espanha não rompeu relação com a Rússia, que invadiu a Ucrânia, mas retirou da Argentina o embaixador, porque falou mal da mulher, do presidente, do primeiro-ministro da Espanha. Não sei se eu já falei que na Espanha eles falam presidente do governo, mas é o cargo de primeiro-ministro, já que é uma monarquia, tem um rei e tal. Presidente, primeiro-ministro, talvez eu misture os dois. E aí a minha sugestão é pensar nesse modo como o Milei reagiu e no modo como a extrema-direita opera e operava bastante na figura do presidente Bolsonaro quando ele ainda estava no cargo. O Milei quis ressaltar que quem começou, e eu vou falar, quem teria começado, não foi ele, mas sim o governo espanhol, já que representantes do governo o atacaram. Chefes de Estado não devem agir assim.
Quando há algum tipo de desconforto, há alguma crítica e tudo mais, tem todo um ritual a se seguir. Não é porque o chefe de Estado foi citado que ele tem que se sentir pessoalmente ofendido. Tem que ser o adulto na sala. Tem várias maneiras de você criticar ou reagir a uma crítica que o Estado ou o presidente considere pesada. Manda carta, nota de repúdio, convoca o embaixador de volta. Há muitos ritos a serem seguidos para marcar a posição de um país contra algo que ele considere injusto, execrável ou qualquer outro adjetivo em relação a uma fala ou uma atitude de outro país. E diante da reação da Espanha, que retirou seu embaixador, o Milei foi lá e basicamente dobrou a aposta. E aí é importante a gente lembrar como opera essa extrema-direita nas redes, que vê o Estado como um problema. Agir fora do Estado é algo que, de forma talvez não muito clara, seja um manifesto contra o Estado. Quando ele vai para o X ou Twitter e fala alguma coisa, dá uma entrevista, mas nos meios oficiais não faz nada, é um jeito dele minar o Estado. E ele age como presidente na lógica de alguém que opera exclusivamente nas redes e não como um representante de um Estado. Um chefe de Estado deveria ter um superego ali mais calibrado para não agir com tanto fígado e agir de forma institucional. Não é o que o Milei faz. Ele age na lógica de influenciador e pode até conquistar apoio daqueles que gostam dele, ou talvez daqueles que pensem nas críticas da Espanha como uma ofensa à Argentina e possam olhar para o Milei falando aquelas, entre aspas, verdades, como alguém que realmente esteja fazendo alguma coisa. Agora, pergunta a serem feitas para o Milei e até para o presidente espanhol. O que isso contribui para o eleitor? Como, e agora eu vou falar da Argentina, porque eu estou aqui, como essa reação do Milei de ter sido criticado e reagir de forma tão enérgica, como isso é bom? O que a população ganha? Eu arrisco dizer que nada. Não seguir esses ritos, esses processos, todo esse rigor da diplomacia, acaba contando a favor do Milei, porque reforça essa ideia de alguém autêntico. E trollar é uma coisa que engaja. Essa figura do lacrador em chefe atrai atenção e ele pode ganhar popularidade, no fim das contas, voto através disso, mesmo na prática não tendo feito nada. O que se ganha com a retirada do embaixador? Eu arrisco dizer que quem ganha é a figura do presidente, que marca essa ideia de alguém fora do sistema, que é um homem de verdade, que age por ele mesmo. Na prática, é alguém que age não em nome do Estado, mas em nome de si. Várias outras maneiras dele fazer isso. Recentemente ele fez um show de rock, subiu ao palco, tocou guitarra e tudo mais. O que isso contribui para a figura do chefe de Estado? Reforça essa ideia de que ele é o homem antissistema, que ele é o homem verdadeiro, que fala mesmo, é assim, e é ele mesmo, é normal, é alguém como nós. E esse mesmo método vale para o Brasil. A gente olha para o parlamento, você tem muitos deputados que fazem discursos, que têm os recortes ali que são espalhados, mas em que aquele discurso contribui para qualquer coisa que não uma vitória naquela cena. No parlamento, aquele que parla de um certo jeito ganha ali o discurso, supostamente também, porque as falas são cortadas, mas não se exige que essa pessoa, na hora do voto, você vai pensar o que esse parlamentar fez. Você vai lembrar que é aquele cara que você já viu várias vezes, que é alguém atuante, ele passa a ideia de alguém atuante. Essas falas que a gente pode julgar como criminosas e podem render processos dentro do parlamento e também na justiça, para eles são medalhas que vão ser transformadas em votos daquele nicho da população que pensa mais ou menos assim, que agiria daquela certa forma, como se o espaço do parlamento fosse o espaço para falar o senso comum, falar coisas absurdas, praticar discurso de ódio, né, ou crimes desse tipo. Resumindo, seja na Argentina, seja no Brasil, a gente parece que vive nesse espírito do tempo das redes sociais em que não se precisa mais fazer nada.
A gente costumava falar que na política o que rendia voto não era o trabalho do saneamento básico, muito importante. O problema é que o Brasil parece não ter plano para resolver. Os políticos investiam, por exemplo, em obras que eram visíveis. Subia um viadutos que tanto enfeiam as cidades. Talvez o problema do trânsito poderia ser resolvido não com a construção de um viaduto, mas com um redesenho da malha urbana, reduzir talvez a necessidade do carro e tudo mais. Mas para quê, né? Você constrói o viaduto e finge que resolveu, enfeia a cidade e tudo mais. Parece que hoje nem o viaduto precisa ser construído. A gente viu com o que acontece no Rio Grande do Sul, basta você dizer que fez, dizer que o Estado não está fazendo, ir para lá, tirar umas fotos e tal, já passa a ideia de que você está preocupado e está fazendo algo para resolver. E quando é a hora da oposição fazer o seu trabalho, deveria ser fiscalizar o governo, não precisa fiscalizar o governo, não precisa ler qualquer relatório do governo, não precisa acompanhar nada do governo. Basta produzir um bando de mentiras, divulgar isso e isso passa a ser a verdade para essas pessoas. Falando do Milei, falando do Parlamento Brasileiro, eu falei muito do que é público. E agora é hora da gente mergulhar no VinoZap. E o que é o VinoZap? São as redes bolsonaristas no WhatsApp e tudo que circula por lá. Isso que circula lá não é o que é exatamente público, mas é algo que lembra alguma coisa, remete a alguma coisa, tem algum tipo de ligação com aquele discurso público. E ele só reforça, retroalimenta o outro. Se um parlamentar falasse tudo que está aqui, talvez ele tivesse problemas com a justiça. Mas em vídeos anônimos, em coisas meio sem sentido, vão passando ideias que são base para o pensamento desses parlamentares. Então o pensamento parece um só, mas nesses lugares mais fechados, nesse nicho, eles podem radicalizar, fantasiar e mostrar coisas absolutamente contraditórias que eu já cunhei aqui, baseado no George Orwell, no duplo pensar bolsonarista. Então, esteja no Brasil ou esteja aqui na Argentina, eu tenho esse compromisso aqui semanal. Quase sempre eu consigo, mas nem sempre. Mas eu tenho esse compromisso semanal de mergulhar com você no chorume do néctar, da redução, do orvalho do bolsonarismo, também conhecido como VinoZap. Convido você a mergulhar comigo. Então agora vou rodar a vinheta. Tá na minha tela, tá na sua tela, esse é o quadro VinoZap. Eu coleto as informações que circulam nos grupos bolsonaristas, textos, áudios, vídeos, memes, pego tudo, jogo nesse grupo chamado Coluna Garrone, só tem eu. E compartilho tudo isso com você. O nome disso é amor. Print, tragédia no Rio Grande do Sul. Diz aqui, RGS não é a sigla para o Rio Grande do Sul, mas quem se importa. É atingida por essa tragédia planejada, nós já sabíamos disso. Isso aqui é basicamente um resumo do que os bolsonaristas pensam, tá? A tragédia planejada, que a gente sabe que as comportas foram rompidas, basicamente pelo governo federal, para punir os gaúchos, tá? Porque eles não votaram no Lula em sua maioria. Lula coloca Paulo Pimenta como autoridade federal para reconstruir o Estado, ou seja, o Lula planejou a tragédia para depois indicar um aliado seu para ser o ministro extraordinário da recuperação. E você achando que foi chuva, não foi chuva, foi decisão do presidente Lula e tem essa história de romper as comportas. Presídios evacuados antes da tragédia e cidadão de bem deixados para morrer. Presídios evacuados antes da tragédia é mentira, né? Porque já se sabia e houve algum tipo de planejamento para tirar. E cidadãos de bem deixados para morrer. Aí é uma questão interessante da gente avaliar, porque para eles é interessante. Se uma pessoa não foi resgatada, salvar pessoas que estavam no presídio já está errado, porque talvez eles só poderiam ser salvos depois de ter a certeza que todas as outras pessoas não estariam salvas, o que não faz sentido, mas na real, talvez na cabeça do bolsonarista fosse ali a oportunidade para acabar com essas pessoas, não é mesmo? Mata logo, executa, gastos inúteis, né? Fica aquela memória do Paulo Guedes, né? Vamos pensar nas contas públicas, vamos exterminar presidiários, menos os bolsonaristas, porque esses são presos políticos, tudo bem? E tem mais aqui, a Odebrecht ganha licitação para reconstruir, tá bom? A Odebrecht que nem existe mais, tá? Nem existe mais, mudou de nome, mas aí ganha licitação para reconstruir. Como? Se existisse uma licitação para reconstruir e não fosse várias licitações para várias obras e tal. Então, tem um planejamento. O governo federal destruiu o Rio Grande do Sul para poder, indicar o Paulo Pimenta, 2, salvar presos e 3, fazer com que a nova Odebrecht, não é a nova Odebrecht, mas a velha Odebrecht aqui,
ganhasse as licitações. E a China também vai assinar contrato para exportar arroz para o Brasil. E aí temos uma questão que é importante. Eu fico um pouco repetitivo, mas eles são repetitivos. Mas é o duplo pensar. Se o Brasil não importa arroz estrangeiro e o preço do arroz sobe muito, eles vão criticar. O arroz está caro. Agora, se o Brasil toma essa iniciativa de importar arroz de outro país para compensar a falta de arroz aqui dentro do Brasil e assim manter o preço relativamente estável, é um problema também. Então, se comprar arroz importado é ruim, se não comprar também é ruim, mas tem que criticar. Tem que criticar. A gente sabe que o Rio Grande do Sul é o estado que mais produz arroz. O último número que eu vi são 70% da produção, 70% da produção se concentra no Rio Grande do Sul, mas eles esquecem de falar que essa importação seria complementar, porque parte da plantação de arroz no Sul foi justamente comprometida. Então, qual seria a solução? Ver os preços subirem ou importar? Eles criticam de qualquer forma, e aliás não é chinês, provavelmente deve ser tailandês, mas Tailândia, China, né? Qual é a diferença? Você ainda não se convenceu que o governo federal está contra os agricultores? Tem um vídeo para você. Ao invés de importar 1 milhão de toneladas, por que então o governo federal não compra 1 milhão de toneladas subsidiada do nosso arroz gaúcho, nesse momento tão difícil que nós estamos atravessando, para ajudar a reduzir o preço no supermercado e melhorar a vida das pessoas? Segundo, ao invés de zerar o imposto do arroz importado, por que o governo federal então não zera o imposto do arroz brasileiro, para que assim o preço chegue mais barato nos supermercados e, consequentemente, na vida das famílias brasileiras? Não faz sentido importar tanto produto num momento tão difícil como esse. Olha, não faz sentido. Faz sim. Faz sentido sim. E ele quer que o governo subsidie de alguma forma o produtor de arroz do Rio Grande do Sul. O que já acontece, né? A gente tem um plano safra, tem todo esse empenho, e tem que ter mesmo, né? Agora, essa pessoa que é contra o Estado, quer que o Estado compre deles. Né? Não era contra o Estado? Se vira, né? Civil salva civil, essa não é a ideia? E, de novo, comprar fora para eles é ruim porque não está comprando do gaúcho. Ele parte do princípio que comprar fora é uma maneira de punir os gaúchos. Vai comprar arroz para não comprar do gaúcho. Não leva em conta, de forma dolosa ou não, de que a compra desse arroz é justamente para complementar a produção que foi comprometida por causa da chuva e segurar o preço. Imagina, se não comprasse e o preço subisse, obviamente ia criticar também. Então ele pede para zerar o imposto. O imposto que está zerado de importação é imposto de importação. Não dá para zerar o imposto de importação do arroz gaúcho, porque ao contrário do que muitos lá talvez queiram, o Rio Grande do Sul ainda faz parte de um país chamado Brasil. Então, ao mesmo tempo, nesse duplo pensar bolsonarista, ao criticar o governo pela suposta falta de ajuda, eles têm que reconhecer que houve uma perda de produção provocada pela chuva, uma destruição total. Mas quando o governo sugere que precisa comprar arroz fora para segurar o preço, eles fingem não saber que parte dessa plantação foi destruída e não conseguiria suprir o mercado nacional. É o duplo pensar bolsonarista. Nessa hora ninguém fala de livre mercado, né? Os bolsonaristas criaram uma pós-verdade, um certo arrependimento por não ter votado num candidato durante as eleições. Aécio Neves? Não, não é Aécio Neves. Estou falando de Enéas Carneiro. Para os mais jovens talvez não conheçam. Enéas Carneiro foi alguém que foi eleito deputado federal depois de tentar muitas vezes ser presidente. Ele era, assim, o período paleolítico do meme. Hoje ele teria tudo para ser um meme, mas ele conseguiu fazer com que as suas ideias, ou pelo menos a sua imagem, fosse difundida muito por conta da sua maneira de falar e também pela frase que ele tinha, era tipo 10 segundos, ele chegou a ter 10 segundos no horário eleitoral, ele não tinha muito o que falar, ele tinha que falar correndo, coisas muito simples, rápidas e tal, e no final assinava "Meu nome é Enéas". Ele era um cara saudosista da ditadura, defendia a ordem, a família e tudo mais, vocês vão ver, quem não conhece. A diferença dele para os fascistas atuais é que ele era um fascista letrado, fazendo jus aos fascistas do passado, né? Que liam um pouquinho, tinham um letramento. O fascista de hoje é só truculência mesmo. Saudade daquele fascismo, quer dizer, daquele patriotismo. E aí, Enéas renasce, reeditado, remasterizado, intercalado com memes que dão um novo significado. Imagens do programa Roda Viva, seria um programa clássico da TV brasileira, agora reeditado para a internet,
de forma moderninha e Enéas aparece como um grande lacrador. Ele provavelmente não entenderia esse conceito, porque ele já morreu tem um tempo, mas ele era, sem saber, um grande lacrador da extrema-direita, claro. Doutor Enéas, desculpe, nós temos aí concorrendo o maior líder da história do Brasil, que é o Lula, e um brilhante intelectual de nível internacional, que é o Fernando Henrique. Bem, o senhor me obriga a caracterizar de modo pessoal, que eu não gosto de fazer. Não tem nada em particular contra esse senhor. Você é uma pessoa sem preparo. Preparo adquire-se de modo formal nas escolas. Se as escolas não servem para nada, para que elas foram criadas? Não, quem disse que... Não sei. Só um minutinho. Então, se o curso primário antigo... As escolas brasileiras hoje servem muito pouco. Bem, eu não fiz a escola atual, senhor. Eu fiz há 50 anos atrás. Sim, mas... Eu não sei como uma pessoa que nunca foi educada e nunca educou ninguém pode falar de educação. Eu não entendo. Não estou ofendendo, fazendo um diagnóstico. Você está mostrando um preconceito absurdo. Não, não é preconceito. Veja, senhor, para dirigir um avião, exige-se um curso de treinamento. Não há nenhuma dúvida. Para dirigir uma escola, exige que a pessoa tenha um diploma. Para ser presidente da República, não se exige nada. Exige. Seria melhor que fosse um concurso de nível de docência, de títulos e... Olha, veja bem, devagar. Eu quero dizer o seguinte... E currículos? Vai responder ele, por favor. Dever-se-ia exigir um mínimo. A formação curricular é fundamental para que uma pessoa possa manifestar-se acerca de um tema. Um presidente que é um boneco, se o senhor gosta disso, eu respeito sua tese. O que está nos seus esquemas, eu não penso assim. Tenho o direito de pensar diferente. Você tem uma grande tese ali que ele defende que o presidente tem que ter uma educação formal para ser presidente. A premissa de que ter um nível superior é ser bem formado, o que, depois do boom de universidades particulares que houve no Brasil, a gente percebeu que nível superior não quer dizer muita coisa. A lógica comercial do aluno-cliente parece que impera. Eu sou filho da universidade pública, me formei numa universidade pública e também numa universidade particular. E eu pude perceber o abismo que tem entre elas. E é muito interessante que essas pessoas, como Enéas, que são saudosistas de um tempo que não volta mais, aquele tempo que não havia educação universal, por exemplo, pessoas que são saudosistas desse tempo falam, a educação, são as mesmas pessoas que defendem a uberização da universidade, por exemplo, né? Porque é top, é moderno, pagou, passou, é maravilhoso. Tem ali uma aparente contradição, porque aquele passado, saudosismo, é de uma escola pública de qualidade. E como é que eles querem voltar a esse passado idílico de uma educação maravilhosa? É uberizando a educação, principalmente a educação universitária. Não existia lacração, como eu disse, no tempo do Enéas, mas ele lacra ali na edição. Na edição, ele está tentando defender a ideia dele, autoritária, né, reacionária, uma coisa assim, elitista, mas está tentando defender. Na edição, tudo é tido como lacração. Alguém faz uma pergunta e ele dá um contraponto, pum, soco na cara, lacrou. Que é a lógica da lacração. Alguém fala uma coisa, você fala alguma coisa contundente que contrarie o bom senso, a ciência, o terrabolismo, pronto, lacrou. Não precisa fazer sentido. Eles exigem uma formação que o Lula não tem. Eles partem do princípio que Bolsonaro, que tem uma formação superior militar, é um grande orador e se expressa muito bem. Tecnicamente, Bolsonaro tem nível superior, então ele seria a prova de que o nível superior não é algo que necessariamente agrega para um político. Não deixa ele com uma visão mais complexa da realidade ou com a capacidade da oratória, algo que o Enéas critica. Mas aí para os bolsonaristas tem uma solução. Quando o Bolsonaro tem esse jeito toscão e tal, ele entra na categoria de homem comum. Algo que para o Lula não vale. Lula nível superior, porque nível superior dá boa oratória, bom entendimento sobre o Brasil e tudo mais. Bolsonaro, nível superior, meio ruim, então quando ele se demonstra meio tosco, é porque ele é um de nós, mais uma vez, um duplo pensar. Ali no mérito, né? O jornalista disse que as escolas são ruins. E ele diz, eu não fiz a escola hoje, eu sou da escola do passado, soquinho. São coisas absolutamente sem sentido, mas na lógica da lacração, se você responde de forma contundente, você fala, para que serve a escola então? Mas eu não estou falando da escola, eu estou falando especificamente do cargo de presidente. Não existe outro tipo de conhecimento que possa formar essa pessoa. Você não fez...
inventa um problema que não existe como premissa da pergunta e fala de maneira muito contundente. Você responde muito agressivamente contra algo que não foi dito. Alguém fala assim hoje, né? Eu acho que as pessoas devem amar quem quiser. Aí chega a pessoa e responde, você quer acabar com a família? Soquinho, pá, pá. Eu acho, por exemplo, que os prisioneiros, os detentos, devem ter condições mínimas. E a resposta do bolsonarismo? Você é uma bandido, leva para casa. Direitos humanos para humanos direitos. Os bandidos são vítimas da sociedade. É assim que a esquerda pinta. Uma estratégia muito comum. Vale para o Enéas nesse momento e vale para o contexto atual. A diferença é que Enéas era alguém, como eu disse, minimamente bem formado, né? Ele era um cardiologista até respeitado. Usava mesóclises. Mesóclise, ele fala lá, dar-se-ia, não me lembro exatamente o que ele falou, mas usou uma mesóclise. A diferença é que ele usava mesóclise e hoje os bolsonaristas não sabem o que é mesóclise. Talvez achem que é algum tipo de remédio para prisão de ventre. Enéas também diz, como é que alguém que nunca educou pode ser presidente? E aí educou em dois sentidos, né? Pode ser uma educação na sala de aula ou uma educação dos filhos. Acho do princípio também que esse argumento não pode ser usado contra o Bolsonaro, né? Até onde eu sei, ele nunca lecionou. Em se tratando de criação de filhos, gente, ó, digamos que ele também não foi tão bem sucedido assim. Mas enfim, é o clássico, e tá cheio nesse vídeo hoje, clássico, duplo pensar bolsonarista. Um fenômeno que é muito comum, metralhadora de opinião. A pessoa é uma metralhadora de opinião, ela fala algo, não precisa fazer sentido, mas ela fala e fala contundente, parece que ela está desfiando ali um rosário de verdade, mas na verdade ela só está compartilhando opinião. E no caso do Ouvindo Zap, muito provavelmente uma opinião equivocada, mais uma opinião. Mas se você repara na forma e na certeza e na convicção, parece que faz algum sentido. E esse vídeo aqui faz parte do que eu chamo de upcycling ao bolsonarismo aliado às práticas ESG, que é um vídeo reciclado. É um vídeo reciclado que foi gravado, foi feito ali no momento em que a Dilma, não sei se vocês se lembram desse episódio, da Dilma hostilizada num avião por alguém porque ela estava na classe executiva. Como é que a Dilma, alguém de esquerda, pode estar na classe executiva? E é um fenômeno interessante. O vídeo é antigo, o fenômeno é antigo, mas esse vídeo é ressuscitado basicamente porque você tem aqui e uma mulher, o que dá mais vigor para essa denúncia, falando mal da Dilma. Falou mal da Dilma, a gente joga o vídeo de novo, mas esse vídeo é antigo, joga o vídeo de novo porque é para falar mal da Dilma. Independente de gênero, de cor, de raça, de credo, o canalha vai sempre ser um canalha. Tá chamando a Dilma de canalha? Você ser questionado. Quando você defende o comunismo e o socialismo, quando você quer todo mundo na pobreza, não todo mundo na riqueza, porque a esquerda nunca quis todo mundo na riqueza. Você tá recebendo 300 pau por mês, viajando de primeira classe e não quer ser questionado, e quando é questionado, o questionador ainda leva nome de fascista para um cachaceiro. Todo comunista é um fascista. Todo comunista é um fascista. Queria só deixar essa frase aqui, eu não quero nem comentar. Todo comunista é um fascista. E aí já se descola do evento que foi Dilma flagrada pegando um voo de executiva. Por que ela está revoltada? Basicamente porque a Dilma é comunista, socialista. E o comunismo e o socialismo quer todo mundo na pobreza. Essa é a premissa. Só precisa entender isso, você precisa ter essa premissa na cabeça para seguir vendo o vídeo e concordar com o que está sendo dito aqui. E a direita, ao contrário da esquerda, defende que todos sejam ricos. Tem que admitir aqui, é matematicamente impossível. O Lula se solidarizou, segundo ela, e não vale, porque o Lula chamou de fascistas essas pessoas que não aceitam eu não devia falar nem a oposição, eles não aceitam a alteridade. E o Lula chamou de fascista. E pronto, o Lula está errado. Por quê? Porque ele é um cachaceiro. E eu não vou entrar no mérito se ele é cachaceiro, mas essa também é uma premissa, né? Botaram nele o rótulo de cachaceiro. Eu nunca vi o Lula bêbado num evento público. O que é ser cachaceiro? Beber cachaça? Não é contra a lei, é só um mero moralismo mesmo. Um moralismo que não serve, por exemplo, para o racismo. Você pode ser racista à vontade e não tem nenhum problema. O problema é o racismo reverso, que a gente sabe. O problema do Brasil é o racismo reverso. E eu acho que essa coisa de acusar um cachaceiro de falar alguma coisa e isso não valer porque ele é cachaceiro, eu acho que devia ser o contrário. A gente sabe, o álcool dissolve o nosso superego. Ou seja, a gente fala mais verdades quando a gente está bêbado. A gente não, quem bebe, né, gente? Quem bebe fala mais verdades depois que está bêbado, não o contrário. A Dilma é comunista
Pronto, aceitou essa premissa, você embarca no vídeo. Se você não aceitou essa premissa de Dilma é comunista, logo não pode andar de executiva, aí você não concordou com o vídeo. Cala a boca, comunista. Fascista também, porque todo comunista é fascista. Vamos lá. Você ainda não odeia o suficientemente a esquerda? Te dou mais motivos para odiar a esquerda. Nessa crise toda do Rio Grande do Sul, quem são as piores pessoas do universo? Lula e Eduardo Leite. O prefeito de Porto Alegre, que teve apoio do Bolsonaro, é poupado, absolutamente poupado. E tem um vídeo aqui que diz, prefeito de Porto Alegre, é de assistir várias vezes. Só que o cara, por isso que eu vou cobrir a cara dele, não é o prefeito de Porto Alegre. É só mais um senhor no caso da testosterona, só. E aí confunde branco, cis, hétero, no caso da testosterona, pronto, é a mesma pessoa. Os brasileiros de verdade que assistirem a este vídeo, compartilhem com seus familiares, amigos, vereadores, deputados e senadores. Imagina, gente, o zap do senador, do juiz, advogado, todo mundo recebendo esse vídeo. E quem mais acharem importante, espalhem para todos os grupos e não desistam. Vamos unir ainda esse Brasil. Para esse ano ainda tem jeito. Para o ano que vem, mais coisas que eles vão inventar para nos impedir ou intimidar. Não vamos desistir do nosso Brasil. Aquele texto, obviamente, sempre muito truncado. Tudo que a gente viu aqui é muito sofisticado. Se você ainda não conseguiu entender, o prefeito de Porto Alegre do Vinozap, ele faz o uso de fábulas. Fábulas, quando você pega animais, conta uma história envolvendo animais, mas elas não estão falando dos animais, elas estão falando dos seres humanos. E tem uma lição de moral ali para os seres humanos. Funciona muito com crianças, com moral da história. Funciona também com bolsonaristas. Funciona. E quem conta esta fábula é ele, o senhor, no caso da testosterona, que preparou ali um cenário, botou uma bandeira do Brasil atrás ali, com um papel de parede, e vai contar essa fábula só para você, patriota. Se você for para o deserto e pegar 100 formigas pretas e 100 formigas vermelhas grandes e colocá-las juntas em uma jarra, a princípio nada acontecerá. No entanto, se você sacudir violentamente a jarra e jogá-las de volta no chão, as formigas lutarão até que se matem umas às outras. Acontece que as formigas pretas pensam que as formigas vermelhas são as inimigas e vice-versa. Isso é exatamente o que está acontecendo na sociedade hoje. Liberal, conservador, negro, branco, pró-máscara, anti-máscara. A verdadeira questão é quem está sacudindo a jarra e por quê. No Brasil, há 16 anos, existia somente o povo brasileiro, ou seja, um único povo, uma única nação. Antes existiam somente os gays, mas depois vieram LGBT, trans, queer, intersexo. Ou seja, a criação que Deus fez, homem e mulher, a esquerda ou Satanás, transformou tudo isso que nem definição tem. Dividiu os índios, criou os nordestinos, filho deixou de ser parte da família, bandido virou herói e polícia virou bandido. Ser corrupto virou orgulho. Se casualmente a esquerda fez algo de bom, certamente não foi com essa intenção, mas sim com a intenção de iludir o povo para depois tirar proveito e se beneficiar de uma sociedade iludida. Desconheço a autoria desse texto. Parabéns para quem o escreveu. 50 tons de equívoco. Então, olha, as divisões da sociedade foram criadas pela esquerda. Não, um longo processo histórico que foi... Não. Foi criado pela esquerda e ele dá ali o marco zero. A esquerda que dividiu liberais e conservadores. Está um pouco equivocado, né? Porque não é exatamente se opor liberais a conservadores. No Brasil, essas duas palavras, liberal e conservador, se viram muitas vezes como rótulo para reacionário, para fingir que não é reacionário, né? Liberal na economia, conservador nos costumes, já ouvimos isso. Então, opor liberal a conservador não faz nenhum sentido, nem na lógica bolsonarista, porque eles se dizem liberais e se dizem conservadores. A esquerda também criou esse negócio de racismo, porque opôs brancos e negros. Porque assim, você sabe como é que acaba com o racista, sabe? Tem uma dica bolsonarista. Para de falar. Parou de falar, o racismo some. Outra coisa, também fica esse negócio, gente que é a favor da máscara, gente que não é a favor da máscara, é anti-máscara, sabe? Essa divisão boba. Uma divisão boba, a gente tem que aceitar todas as opiniões, são válidas. Viva a liberdade de expressão. Liberdade para contaminar já. Então, quando isso aconteceu? Quando começou a divisão? O Brasil era maravilhoso. Quando aconteceu? Há 16 anos. Éramos um povo único. 16 anos, 2008, já era segundo governo Lula. Então eu não entendi exatamente onde ele põe o marco zero desse começo do fim do Brasil. Talvez seja a morte do Beto Carreiro. A partir da morte, porque é para ser aleatório, a gente põe um marco aqui. Até 2008, eles até toleravam.
até tolerável, tinha essa coisa de gay. A gente aguenta. Mas depois a esquerda foi criando o alfabeto. Essa timeline é bolsonarista, tá? Não existia lésbica. Não existia lésbica, gente. Eu não vou perder meu tempo aqui citando e cantando várias lésbicas maravilhosas. Não. Foi a esquerda que inventou faz 16 anos. 16 anos criaram as lésbicas. Pessoas trans. Invenção do PT. Não existia. Até 2008 não existia. Sabe o que eu penso que é uma pessoa maravilhosa, que era uma pessoa trans, mas não ganhava esse nome? A Rogéria, que se dizia travesti da família brasileira. Absolutamente naturalizada, frequentava todos os programas, era muito querida. E tem uma coisa que eu achei bonita e simbólica, que foi quando ela morreu, que ela foi velada na igreja, ela foi velada com o nome dela, Rogéria. Ela era tão maior do que qualquer tipo de preconceito, que se, mesmo no ambiente da igreja, se ela fosse velada com um nome que não Rogéria, até as pessoas conservadoras se incomodariam. Outro caso que eu lembro também, quando morreu a Cássia Eller, naquele momento que morreu a Cássia Eller, ela era casada e tinha o filho do casal era biologicamente da Cássia Eller. E naquele momento, quando ela morreu, havia uma espécie de unanimidade que naturalmente aquele filho era da então mulher e de fato mãe daquele menino. Eu não sei onde a gente se perdeu. Mas enfim, foi a esquerda que criou, tá? Desculpa, foi a esquerda que criou. A esquerda não, desculpa. Foi o Satanás, tá bom? Potato, potato. Esquerda, Satanás, a mesma coisa. Que também dividiu os índios, criou os nordestinos. Não existia essa ideia de nordestino. Não existia. Foi criada há 16 anos. Filho deixou de ser parte da família. O que isso quer dizer? Traduzindo aqui, o Estado está doutrinando as crianças. Então o filho não faz mais parte da família. O bandido virou herói. O herói são só os nossos bandidos, entendeu? Invadir o Palácio do Planalto, o Congresso, o STF, quebrar tudo, esses são os nossos heróis, não são bandidos. E aí tem uma coisa engraçada, quando ele fala assim, se a esquerda fez algo de bom, aí ele põe as aspas no fez. E não é assim, fez algo de bom, ou fez algo de bom. Não, ele faz no fez. Então ele não entende o conceito de aspas. Mas se a esquerda fez alguma coisa de bom, foi sem querer. E se por acaso fez, foi para se beneficiar depois iludindo a população, tá bom? Então ele tacitamente reconhece que a esquerda pode ter feito alguma coisa de boa, mas foi ou sem querer ou para iludir a população. E no final, o que torna esse vídeo de hoje, o meu videozinho xodó, é que ele diz que essas coisas que ele falou, essa sequência aí de opiniões equivocadas, nem dele são. Aí ele pegou esse texto, copy, paste, TP, botou uma luz e depois adornou com uma bandeira do Brasil atrás. Cidadão de bem, muito inteligente. Então, esse vídeo a gente aprendeu muita coisa. De 16 anos para cá, muitas coisas aconteceram, mas eu quero marcar que houve o nascimento da primeira lésbica há 16 anos, tá bom? Anotem isso. Anotem isso. Datas de nascimento, temos que ver qual é o dia exatamente, em 2008, que nasceram as lésbicas, os trans e tudo mais. Mas eu queria marcar, tá? Tem 16 anos que nasceu toda aquela sigla do LGBTQIA+, e esse mais vai continuar aumentando, porque sim, a sexualidade humana é algo muito complexo. Não no Zap. Esse vídeo foi profundo, né? De nada. Denúncia grave, temos uma denúncia grave aqui, e a fonte é o senador Marcos Duval. Sendo a fonte o senador Marcos Duval, a gente já deveria desconfiar do que ele fala. Você lembra daquela vez que ele falou de uma conversa que ele teve com o Bolsonaro e com o Daniel Silveira, um beijo por onde anda, para grampear o Alexandre de Moraes? Ele falou isso na imprensa e tal. No mesmo dia ele mudou de versão várias vezes. E depois ele, na polícia, falou que não, que era uma estratégia ali para confundir as pessoas. Ou seja, admitiu que mentiu. Quanto vale a palavra dele? Gente, por onde anda a moeda de 1 centavo? Bem, ele traz uma denúncia gravíssima, agora eu vou usar aspa, gravíssima, e eu vou compartilhar com vocês. Sua Excelência, senador. Outra denúncia, o presidente Lula está gastando no cartão corporativo, em média, a partir de janeiro desse ano, 300 milhões de reais por mês, e cada país que ele tem ido visitar sem motivo, que nenhum até agora teve motivo, alguns ele tem comprado terras, casas, imóveis por
Porque dizem as minhas fontes que ele sabe que quando acabar o governo dele, muito provavelmente ele volta para a cadeia. Mas aí ele foge. Ele não está cumprindo nenhum acordo que ele fez para ser liberado do presídio. Um dia eu posso fazer uma live colocando quais são e quais foram os acordos. E ele está... Aí eu peço para que a imprensa também investigativa possa levantar o cartão corporativo. São 300 milhões de reais por mês no cartão corporativo. Então temos que cobrar, né, do senador que tem essa denúncia grave. Ele fala de 300 milhões gastos com cartão corporativo por mês. Um dado do ano inteiro de 2023, ele fala em 300 por mês, o dado do ano de 2023 inteiro é de 150 milhões. O ano inteiro, 150 milhões, 300. E ele como senador, ou qualquer cidadão, mas ele como senador especialmente, poderia lançar mão da lei de acesso à informação, né? Não precisa nem jogar para a imprensa investigativa. Pode ir lá e pode trazer o documento aqui, mostra um documento que mostre isso. Mas aí, lembrando que eu falei em relação àquela estratégia do Milei, não precisa nem mostrar nada, é só falar, dizer que é uma denúncia grave e isso já basta, mesmo de alguém que já confessou para a Polícia Federal que mentiu, né? Estou falando da pessoa que é mentiroso confesso. Quem é mentiroso confesso, ainda mais envolvendo não um detalhezinho, mas uma conspiração envolvendo o presidente da República e o então presidente da Justiça Eleitoral e um deputado, então um senador, um presidente e o presidente da Justiça Eleitoral, um ministro do STF. E depois ele fala, não, eu estava mentindo porque era não sei o quê. Essa pessoa tem credibilidade para isso? Para falar alguma denúncia grave que seja crível? Nos grupos bolsonaristas, sim. Aí ele diz que o Lula fez muitas viagens, que são viagens que não fazem sentido, aí é uma opinião, paciência, cada um tem a sua. E ele diz que ele faz essas viagens para comprar casas e terrenos, no plural, para fugir depois. Um documento, não, ele diz minhas fontes e ponto. E por quê? Porque o Lula teria feito um acordo para sair da prisão e não está cumprindo o acordo. Qual é o acordo? Aí ele fala assim, não, eu faço uma live no futuro. Ele faz uma, dentro da denúncia grave dos 300 milhões de reais por mês no cartão corporativo, ele tem ali uma subdenúncia, que ele só joga. E no futuro, ele podia expor, né? Podia expor qual era esse acordo e tal, para deixar até a denúncia dele dos 300 milhões mais críveis. Não, mas ele joga assim, tem um acordo que o Lula não está cumprindo e vai ser punido, por isso ele está comprando terrenos e está gastando muito em viagem, o dobro por mês que ele gastou o ano inteiro, porque ele vai fugir porque não cumpre esse acordo. 300 milhões por mês, segundo fontes. Fontes que são vozes da cabeça do parlamentar, aparentemente. Mas quem sou eu para duvidar, né? Conspiração. Conspiração ainda... Vocês acham que vai ter fake news hoje? Estou na Argentina. Será que eles viajaram para cá? Será que eles Não sei, espere. Conspiração, mas não é a conspiração cabeluda, é a conspiração proteica. Eu já falei no vídeo passado, e quando você quer dar um temperinho numa história para ela ficar mais apimentadinha, você põe um Jorge Soros. Outra coisa que você pode acrescentar também é uma aspergida assim, ó. Você asperge ONU. Botou ONU, fica conspiração. Tem a agenda da ONU, a Agenda 2030, que é uma agenda de desenvolvimento sustentável, que prevê erradicação da pobreza, proteger o planeta, justiça social, enfim. No VinoZap, a Agenda 2030 da ONU tem outro sentido que eu vou compartilhar com vocês. E é claro, muitas notas de conspiração. E aqui as carnes já falsas. Ó, carne moída vegetal. A revolução da carne moída de plantas com textura e gosto de carne. E olha aqui que bonitinho. Agenda 2030 da ONU, ó. Pra eliminar a carne, ó. Versão 2030. Almôndega falsa, carne de hambúrguer falsa, frango falso, cubos de frango, incrível cubo de frango 100% vegetal. Devagarinho tá entrando a carne falsificada. Pernil desfiado, falso. É a Agenda 2030 da ONU. Eles são tão caros de pau que eles já botam aqui, ó, versão 2030. Até 2030 a gente só vai comer isso aqui. Não vai existir mais carne de boi. Tudo falso. São carnes falsas, tá? Tá escrito lá, vegetal. Então é falsa. Seria falsa se falasse assim, 100% carne bovina e não fosse. Aí seria falsa. Quando ela diz vegetal, ela não
é falso. Você podia até dizer, não considero isso uma carne, eu considero isso uma proteína vegetal, chamar de carne, mas ele diz que é falsa. Aí tem o número ali, 2030, porque assim, é uma conspiração cabeluda, ainda não, desculpa, é uma conspiração proteica, uma grande conspiração proteica da ONU, e ela não assume que é a ONU, mas ela põe assim, 2030, deixa só uma dica. Vamos jogar um 2030 aqui? Até 2030 não vai ter mais carne de boi, tá? Não sei exatamente o que vai acontecer com a carne de frango e porco, não sei, tá? Mas ele diz que de boi não vai ter. Há muitos motivos para parar de comer carne. Tem até um amigo meu aqui da Argentina, por exemplo, que ele comentou que parou de comer carne de porco, especificamente. Eu falei, pô, por que porco e não as outras? Aí ele falou, porque porco é muito inteligente. Então ele vê a inteligência como um critério para você não consumir. A questão dos maus tratos é um motivo que muitas pessoas adotam para não comer carne. Tem outro motivo, que é a questão da pecuária, que ela pode ser fruto de desmatamento, ela inevitavelmente precisa ali do pasto, e também tem aquela coisa do arroto e do peido do gado que provocam, que emitem gás metano, que contribuem para o aquecimento. O que os bolsonaristas da extrema-direita simplificam ali e fazem uma certa caricatura de o peido e o arroto do bicho e tal. É um pouco mais complexo que isso, mas serve para criar o espantalho. E quando põe ONU no meio, aí tá ótimo, né? Receita perfeita, completa, eles adoram. Então, ao mesmo tempo que é uma conspiração gigantesca, tem lá um 2030, os conspiradores, eu não sei se é um easter egg ou é só um conspirador meio burro. Temos que apurar. Essa conspiração que a gente ouviu tem um quê de negacionismo, né? Que é negar a contribuição que o consumo de proteína animal e a criação de animais tem para as mudanças climáticas. Tem um negacionismo ali. E temos, então, mais uma conspiração negacionista, que, vou até um passo para trás aqui para eles entrarem, pode entrar fake news. Que isso? Tem um tanguinho, é um ritmo de tango, eu não sei. Eles dançam qualquer coisa. Só que eles dançam tango com rebolado, que é uma coisa que descaracteriza um pouco o tango. Eles são especialistas em fake news e rebolado, mas não em tango. Eu peço desculpa por eles, mas eles não param de rebolar. Por quê? Porque a conspiração é cabeluda. Quanto mais cabeluda, mais eles rebolam. Temos um problema no Brasil grave. Amazônia, devastação da Amazônia, queimadas e crimes que acontecem ali na principal floresta tropical do mundo. Quem comete os crimes? Seriam grileiros, madeireiros? Não. Quem comete o crime é o robô incendiário. Você não sabia? Ai, gente, vocês estão mal informados. Então vocês estão muito bem informados. Vamos ver o robô incendiário, que tem um textinho aqui e diz: quando você ouvir pela primeira vez as notícias neste verão sobre florestas inteiras destruídas por incêndios devido às mudanças climáticas, então assim, não é só a Amazônia não, é florestas inteiras. Desculpa, gente, eu achei que era só a Amazônia, é muito maior, é muito mais cabeluda a conspiração. Lembre deste pequeno robô que nosso mundo foi capturado por forças satânicas que são tão malignas que estão além da compreensão da maioria das pessoas. Eles usarão tudo que tiverem em seu arsenal para fazer avançar sua agenda. Então, para fazer avançar sua agenda climática e atribuir as queimadas às mudanças climáticas, o que fizeram? Criaram um robô, que eu vou rodar para vocês. Tem uma música assim, ó. Vou tirar o som. Então tem uma música assim, épica, e esse robozinho aí, primeiro ele abastece ali com gasolina, e tem um robô ali, olha ali, com laser, e lança fogo. Ele lança fogo e destrói as matas. Então Ibama tem que ficar de olho, gente. Ibama fica de olho no robô incendiário. Então tem essa agenda climática que querem impor, mas quem está promovendo é isso aqui. Não é a mudança climática. Não necessariamente os incêndios são por mudança climática, mas enfim, mudança climática. Mas quem destrói as florestas é ele. É o robô incendiário. Ibama, atenção, por favor. Temos uma estratégia aí que faz parte do negacionismo, né? Essas conspirações todas, que fala da proteína vegetal como uma imposição da ONU e florestas incendiadas por cachorros incendiários, criados e enviados por eles. Quem são eles? Quem são essas forças satânicas tão malignas? Selminha, me ajuda aí.
os comunistas veganos incendiários. Fez sentido para você? Sentido é tudo que você não deve buscar aqui. Esse foi o quadro Vê no Zap. Gostaram do Vê no Zap? O On the Road, aqui direto da Argentina, que tá um baita frio. E se o Garrone está sentindo frio, na lógica bolsonarista, não existe aquecimento global, vocês sabem disso, né? Então tá um mega frio aqui, mas o que eu faço? O que eu não faço por vocês? Estou aqui, compartilhando umas coisas deliciosas. Não são deliciosas, vocês sabem disso, são sempre assim, o chorume do néctar da redução do orvalho do bolsonarismo, mas que eu acho que é muito pedagógico. Qual seria, assim, nesse momento, depois de sair desse chorume todo, uma sugestão? Qual seria o tipo de vinho que poderia harmonizar com essa depressãozinha cívica que a gente sente logo depois de deixar o mundo paralelo do Vê no Zap? Hein, meus deprimidinhos e minhas deprimidinhas? Quero uma sugestão. Hora do Vê no Zap interativo. Toda semana aqui no meu vídeo eu jogo o material que circula nos grupos bolsonaristas no fim do vídeo, para vocês comentarem aqui embaixo e eu leio aqui só o comentário de vocês. Eu nem comento. Tem pessoas que veem um vídeo até o final, gostam do vídeo, comentam, querem que eu leia e a pessoa não se inscreveu no canal. Não se inscreveu. Isso viola algum artigo da Constituição, com certeza. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu só vou botar no ar mensagens de pessoas, de deprimidinhos e deprimidinhas oficiais, ou seja, ou como dizem alguns, ou seja, aqueles que seguem o canal. E o vídeo interativo da semana passada era com ele, Jesus, eu não sei se vocês sabem, Jesus é da extrema-direita, tá bom? E Jesus age na lógica das redes sociais, talvez aposte em cripto, não sabemos, mas Jesus tem uma pegadinha e influência. E foi o motivo do vídeo do Vê no Zap interativo da semana passada. Quem não viu, eu vou relembrar. Meu Deus! As pessoas não conseguiram fugir! Gritou pular, agora Satanás irá invadir a sua casa hoje. E toda vez que você ignorar uma mensagem minha, você se distanciará da presença de Deus e o mal se aproximará. Não corra esse risco e fique aqui comigo até o final do vídeo e eu te livrarei de todo o mal e perigo da sua vida. Agora peço com toda a humildade que me ajude a compartilhar este vídeo. Assim mostraremos a força dos servos do Senhor e humilharemos o diabo. E não deixe essa oportunidade passar, portanto, se você não clicou ainda nos botões ao lado, clique, para que Deus possa ver que você ama muito Ele. Vocês viram o vídeo, eu não comento, só vocês. Vê no Zap interativo, só quem não acredita em Deus ou em alguma divindade para fazer esse tipo de uso mau caráter da fé alheia. Esse aqui foi um comentário sério. Não posso comentar. Esse Jesus branco que salva via inteligência artificial só tem salvação para quem está com o pacote de dados em dia. Até Jesus é blogueirinho agora, tá doido. Vê no Zap interativo, usa a hashtag que ajuda. Adorei Jesus Cristo com cabelinho Cocô Chanel. Tava Chanel, cabelinho de Jesus, nem reparei. Daqui a pouco divulgará o jogo do tigrinho, não do vídeo. Jesus humilha o Satanás. Quem não pegou a referência, é uma versão muito específica da música This is the Rhythm of the Night. Então esse foi o Vê no Zap interativo. E agora a gente vai pro Vê no Zap interativo da semana que vem. Você vai participar. Você quer participar? Então, você tem que comentar o videozinho que tem aqui no fim, que é... Nem me lembro. Lembrei. Você sabe, a premissa do bolsonarismo, o governo persegue os empresários, né? E aí você tem que demonstrar isso. A gente já viu as fábulas, como são usadas para fazer com que crianças entendam e bolsonaristas também. E agora tem aí algo que, assim, não entendeu? A gente mostra, assim, a gente desenha para simplificar, tá bom? Então, a premissa, o governo persegue quem produz. Você não entende de economia? Não precisa. Tem vídeo no Vê no Zap que explica a complexidade do Brasil só para você. Colando Garrone fica por aqui, participa do Vê no Zap, tá? Um beijo, tchau. Até a próxima, provavelmente de casa, tá bom? Tchau. Vocês sabem me dizer quantos brasileiros há no Brasil hoje? Segundo o IBGE, 220 milhões aproximadamente. Então, cada roda vai representar 1 milhão de pessoas. Aqui tem 42 rodas, ou seja, 42 milhões de pessoas. São as pessoas que recebem auxílio do governo. Aqui tem 43 rodinhas.
Aqui é o aposentado e pensionista, representando 11 milhões, 21 rodas aqui. São as pessoas que estão com CNPJ aberto e ativo. E essa galera aqui é a galera que está desempregada, criança, galera que trabalha para aqueles lá. O governo sempre tenta derrubar essa galera aqui, ó, que faz toda essa mesa girar. Se eles cair, toda essa mesa cai junto. Se é que vocês me entenderam.